Você já saiu de uma reunião achando que estava tudo alinhado e uma semana depois descobriu que cada pessoa ali entendeu uma coisa diferente? Você já explicou a mesma estratégia 5 vezes, de 5 formas diferentes, e mesmo assim cada um executou de uma forma do seu próprio jeito? Ou você já viu aquele clássico? O marketing prometeu uma coisa, o comercial vendeu outra e a operação entregou outra completamente diferente. Ou talvez você seja aquela pessoa que fica perguntando: espera aí, gente, todo mundo aqui entendeu a mesma coisa? Todo mundo te olha como se você fosse o chato da turma, questionador demais. Você já sentiu que as pessoas não se entendem, não porque são incompetentes, mas porque cada área fala uma língua diferente e ninguém traduz as coisas? E isso não é falta de inteligência nem de boa vontade. É o terceiro aspecto da consciência que está bloqueado. Eu digo. Vamos lá para as nossas 5 perguntinhas rápidas. Pensa aí ou escreve e vamos ver se você se identifica. Vamos lá. Depois de uma reunião importante, se você perguntar para 5 pessoas diferentes o que foi decidido ali, elas respondem a mesma coisa? Você percebe que as áreas da sua empresa não conversam e quando conversam, parece que estão falando línguas diferentes? Você tem que explicar a mesma coisa várias vezes, de jeito diferente, porque ninguém entendeu de primeira? Sua empresa tem retrabalho constante porque fulano entendeu errado? Você sente que tem muita reunião, mas pouca clareza? Muita comunicação, mas pouco entendimento? Se você respondeu para 3 ou mais perguntas, então, parabéns, o aspecto eu digo está bloqueado e isso tem custo real dentro da tua empresa. Retrabalho constante, refazer o que foi mal compreendido, desperdício de tempo, reuniões intermináveis que não alinham nada, desgaste humano, frustração, né? Ninguém me entende aqui. Um desalinhamento silencioso, cada um executa o que acha que é o certo. Então vamos lá, vamos conhecer de perto esse aspecto e como ele funciona. Nos últimos 2 vídeos, a gente falou da decisão eu sou e da sustentação eu tenho. Só que aqui está um problema. Você pode ter uma decisão clara e uma base sólida, mas se ninguém entende o que você está dizendo, nada anda na mesma direção. O terceiro aspecto da consciência é exatamente isso. Eu digo. E ele responde uma pergunta central para qualquer líder, qualquer equipe, qualquer empresa. Todo mundo entendeu a mesma coisa? Porque eu digo não é falar mais ou mais bonito, é traduzir melhor. Eu digo não é mais mandar mais mensagem no WhatsApp, não é fazer reunião atrás de reunião, não é falar bem eloquente. Eu digo é a capacidade de interpretar, nomear e traduzir a realidade de forma que o outro consiga entender e agir. A essência desse aspecto ela é simples e profunda. Eu transformo experiência em significado compartilhado. Sem isso, cada um vive uma situação e entende coisas diferentes. Então, comunicação, grande problema da humanidade e, obviamente, dentro das empresas. Comunicação sem clareza é só barulho organizado. Na antiguidade, esse conceito da comunicação já era bastante compreendido. Nas mitologias existe a figura do mensageiro. Não é o guerreiro, ou o rei, ou o construtor. O mensageiro, né, na Bíblia, a palavra anjo significa exatamente isso. Mensageiro. Já na mitologia grega, por exemplo, tem a figura de Hermes, que ele era o único que transitava entre os mundos diferentes, entre deuses e humanos,
entre o céu e a terra, entre ideias e ações. E a função dele não era mandar ordem, era traduzir. Então, ele pegava a mensagem dos deuses e levava para os humanos, e tinha que ir traduzido. Só que se a mensagem chegasse distorcida, isso não era um detalhezinho, era um desastre. Essa metáfora, né, essa analogia, atravessa o tempo porque ela aponta para algo muito essencial. Sem tradução clara, não existe coordenação. Vamos falar de forma direta. Quantas empresas você conhece onde todo mundo reclama que ninguém se entende ali? Onde as áreas não conversam? Onde marketing diz uma coisa, comercial entende outra, a operação entrega algo que ninguém pediu. Não é falta de inteligência, é falta de tradução. Cada área com sua própria língua. Então, o marketing, por exemplo, quando a gente fala de várias línguas, né, o marketing chama isso de jornada do cliente. O TI fala arquitetura de sistema. O financeiro fala de fluxo de caixa. Só que ninguém traduz. E o resultado disso é retrabalho, desperdício de tempo, desperdício de dinheiro e, principalmente, desgaste humano. Dentro desse aspecto da consciência, essa pessoa costuma ser aquela que conecta pontos que ninguém viu. Enquanto outros veem informações soltas, ela começa a enxergar padrões. Ela conecta uma conversa de segunda-feira com um problema de sexta-feira e mostra como tudo isso funciona junto. Ela tem facilidade com várias linguagens e ela consegue falar com o cliente, com o time, com o financeiro, com todo mundo ao mesmo tempo e traduzir aquilo que realmente importa para cada uma dessas áreas. E não porque essa pessoa é superficial, é porque ela interpreta contexto. Ela fica inquieta quando algo não é dito. E ela percebe os silêncios, ela sente quando alguém não entendeu alguma coisa, e ela faz as perguntas que esclarecem, não para confundir. Né? Ela pergunta para esclarecer. Então, enquanto o outro já parte para fazer a coisa, beleza, tá decidido isso, vamos fazer isso. Ela fala assim, peraí, pessoal, todo mundo aqui entendeu a mesma coisa? Então ela sofre quando as coisas são mal explicadas. A ambiguidade incomoda a pessoa do eu digo profundamente. Ela precisa de precisão e é vista como questionadora demais. Toda hora está fazendo pergunta. Mas o que muita gente chama de questionamento, na verdade, é a necessidade de clareza. Ela tem uma agilidade mental, ela pula de assunto rápido, ela consegue fazer conexão veloz e ela processa informações em alta velocidade. Então, no fundo, ela sabe, se todo mundo entendeu coisas diferentes, nada vai dar certo. Qual que é a armadilha aqui? Né? Quando a comunicação vira dispersão. Então, o problema surge quando esse aspecto, eu digo, fica desequilibrado. Então, é quando a pessoa fala demais e comunica pouco. Muda de assunto sem completar o raciocínio e ela presume que todo mundo entendeu e não verifica. Ela fica ansiosa, acelerada, sem pausa e se frustra porque ninguém me acompanha, ninguém tem o meu ritmo. De fora parece ansiedade, por dentro é excesso de informação sem tradução. O desafio do eu digo é entender que velocidade mental não é clareza. Tudo tem um tempo certo para comunicar. Na vida pessoal, quantos conflitos já não apareceram quando alguém disse assim, eu achei que você tinha entendido? Quando o eu digo está ativo de forma saudável, você tem facilidade para colocar pensamentos em palavras. Você faz conexões rápidas entre ideias. Você percebe nuances, mudança de contexto, consegue explicar coisas complexas de forma simples. Quando esse aspecto está bloqueado na pessoa, você presume que o outro entendeu e ele não entendeu. Você se frustra porque ninguém te entende. Eu sou incompreendido.
você fala rápido demais, pula etapa, deixa informação para trás. Você se perde em explicações longas que confundem mais do que esclarecem. Na vida profissional, esse aspecto é bem decisivo. Ele é aquela pessoa que pergunta assim, o que isso significa na prática? Então, ela conecta áreas diferentes, ela traduz decisões estratégicas para o operacional, o que é extremamente importante. Ela percebe o ruído antes de virar conflito, e quando esse aspecto está desequilibrado, está fragmentado ou inconsciente, aí surge retrabalho, fofocas, porque a informação começa a circular distorcida, desalinhamento silencioso, equipes executando coisas achando que estão alinhadas e não estão. E aqui entra o diagnóstico claro, né? Se 5 pessoas entenderam 5 coisas diferentes, a comunicação falhou desastrosamente. E não porque alguém é burro, porque ninguém é inteligente ali, mas porque ninguém traduziu. Nas empresas, o eu digo é o que transforma visão em direção, estratégia em ação e cultura em comportamento. Sem esse aspecto ativo, decisões não descem, não acontecem, contextos não são explicados, ordens não são obedecidas, ou são obedecidas sem ninguém entender. E qualquer mudança começa a virar resistência dentro da empresa. É o famoso, por que estão mudando? Por que estão fazendo isso? Será que vão mandar embora? Vai ter não sei o quê? Por quê? Porque não houve, né? O eu digo, a comunicação não circulou corretamente dentro da empresa. Já com esse aspecto ativo e consciente, os líderes comunicam não só o que, mas por que fazer. As equipes entendem o sentido do que elas estão fazendo. As áreas começam a conversar em vez de competir. E a comunicação aqui não é apenas estética, é estrutura. Quantas empresas têm estratégias brilhantes que ninguém executa porque ninguém entendeu direito? No marketing, isso fica escancarado. A comunicação faz parte do marketing. Então, as empresas sem esse aspecto, né, dentro do marketing, elas falam muito e dizem pouco. Elas copiam discursos, usam palavras bonitas sem clareza de significado. E o resultado é que ninguém entende o que a empresa faz, para quem ela faz e por que ela é diferente. Quando o eu digo está integrado, aí o marketing vira a tradução de identidade. A mensagem encontra a pessoa certa que precisa ouvir aquilo, e a marca diz assim, a marca não vai falar somos uma empresa inovadora e disruptiva. Ela vai dizer o seguinte, a gente resolve este problema específico de uma forma que você nunca viu. Clareza vem de mais que criatividade. Porque as pessoas compram aquilo que elas compreendem. Então não é persuasão, é clareza. E aqui está uma coisa profunda que poucas pessoas percebem. Linguagem não só descreve a realidade, a linguagem cria a realidade. Pensa nisso. Antes da palavra ansiedade existir, as pessoas sentiam algo, mas não sabiam nomear. Quando você nomeia, você separa aquela experiência do resto das emoções. Você cria uma categoria. E a partir do momento que você tem uma categoria, você pode trabalhar com ela. Você consegue medir, você consegue tratar, você pode transformar. Por isso a escrita, ela não foi criada apenas para registrar o passado. Ela foi criada para moldar o futuro. Aquilo que você consegue nomear, você consegue transformar. O que você não consegue dizer, você não consegue transformar. Repara como tudo isso se conecta. Sem o eu sou, ninguém decide. Sem o eu tenho, ninguém sustenta. Sem o eu digo, ninguém entende.
E quando ninguém entende, cada um cria a sua própria versão da realidade. E aí, é aí que as empresas se perdem, mesmo com muita gente boa lá dentro. Mesmo com discurso, com boas intenções, se a comunicação falha, tudo cai. Mas aqui está o próximo nível, né? Você pode ter clareza, você pode explicar bem, mas se as pessoas não se sentem vistas, ouvidas, consideradas, a comunicação não gera conexão, gera comando, ordem. E aí entra o próximo aspecto da consciência, talvez o mais esquecido nas empresas. No próximo vídeo, a pergunta deixa de ser todo mundo entendeu e passa a ser as pessoas se sentem seguras para falar o que realmente pensam? Porque comunicação sem emoção integrada vira discurso vazio. E é aí que muitas empresas perdem as pessoas certas. A gente vai ver isso mais no próximo vídeo. Até lá.